Hello, let's start now. Gente, ó, como de costume, eu coloco no comecinho da aula aqui a imagem para a gente conversar um pouquinho e eu desligo para não ter travamento ou ter ruído, interferência no áudio, tá? Faltando uns minutinhos para terminar a aula, eu ativo aqui, eu ligo a câmera de novo. Beleza? Então tá, vamos lá. Let's go. Students, open your books on page, let's see, 87, no 87, here. Ontem eu cheguei aqui com vocês e disse que ia explicar sobre o past continuous and simple past. Então eles já colocam aqui junto, porque um vai relacionando, ligando com o outro. O past continuous, gente, o que você precisa entender dele? Ele é bem parecido com o presente contínuo, present continuous. A única coisa que vai mudar, galera, é o auxiliar, tá? O auxiliar que está no presente, ele vai para o passado. Quem é o auxiliar do past continuous? É o verbo to be, tá? Então você tem que lembrar que o verbo to be tem duas estruturas, ou seja, só tem duas formas no passado, tá? Que é esses dois aqui, ó. Was and were. Esses dois são os auxiliares que você vai usar para o past continuous. Quando que eu uso was? Quando eu estou falando de he, que é ele, she, que é ela, ou it, que é ele ou ela, para animais, objetos, coisas. Então, quando tiver em terceira pessoa, eu vou usar o auxiliar was, tá? E quando for também or, I, que é a primeira pessoa. I was. Tá? So, he was, she was, it was, I was. Então, esse auxiliar do passado são para essas pessoas aqui. Eu, ele, ela, ele ou ela para animais, objetos, coisas. Já o were é usado com we, que é nós, you, você ou vocês, they, eles ou elas. Então, were é usado com essas pessoas. We were, you were, they were, tá? E a estrutura, continuando no past continuous, o que acontece com o verbo principal? Você adiciona add ing, adiciona o ing, tá? No verbo principal. Então essa é a estrutura do past continuous. Por isso que eu falei para vocês que a diferença do presente para o passado contínuo é só o auxiliar. O verbo to be do presente passa para o passado. O verbo principal continua normal, somente adicionando o ing. Por exemplo, eu estava ontem, yesterday, eu estava estudando inglês. I was studying English. Eu contei para vocês o que eu estava fazendo ontem, por exemplo. Ó, deixa eu trazer aqui na parte para ficar mais visível. Essa é uma estrutura de passado contínuo, na forma afirmativa. Ó. Eu, verbo to be como auxiliar, o verbo principal com, destacar aqui para vocês, ing, que é isso aqui, ó, o ing. E o verbo to be como auxiliar no passado. Essa é a estrutura afirmativa. Ó. Yesterday, ontem. I was studying English. E se eu fosse dizer para vocês que ontem eu não estava estudando inglês, eu coloco a palavrinha not aqui, ó, entre o auxiliar e o verbo principal. Ficaria I was not studying. Ou se você quiser abreviar, você também tem a possibilidade de abreviar was com not, wasn't. I wasn't studying. Então essa é a estrutura, tá? Quando eu estiver falando em primeira pessoa e em terceira pessoa, que está aqui, ó, he, she, it, eu uso was. Quando eu quero falar com we, you and they, eu mudo was para o were. Só isso. Very easy. É muito fácil. O past continuous é um dos tempos verbais mais tranquilos de se aprender. Não tem segredo. Vamos dizer assim que nós estávamos estudando inglês. Vou colocar ali, ó, we, que é nós, ok? Passado do verbo to be, were.
Studying, adicionando o ing, English. Olha aí. O que aconteceu? Só mudou o auxiliar. A estrutura studying English ficou a mesma. Então, só o auxiliar que está nos mostrando que mudou a pessoa. De eu, I, passou para we, nós. I was, we were. Mesma coisa na forma negativa. Você vai colocar o not aqui, tá? Deixa eu colocar assim, ó. Uma marcaçãozinha aqui, ó. Você puxa uma flecha aqui. E daí escreve. Coloca lá, not. Traz aqui, ó, not. Tá vendo aqui, ó? Were not. Ou weren't, se você quiser abreviar. Bem tranquilinho mesmo. O past continuous. Já o simple past, galera, ele requer um pouquinho mais de estudo. Porque ele tem a questão dos verbos que são regulares e os verbos que são irregulares. Lembra quando a gente estava estudando isso? Há um tempinho atrás, agora, algumas aulas atrás aí? O simple past, ele tem o passado irregular e o passado regular. O passado regular é aquele que recebe de, ed ou ied, e o passado irregular é aquele que surge uma nova palavra no passado. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo aqui embaixo. Ó, vou escrever aqui, ó. O passado de play. O verbo play, students, ele é regular. Então, eu só adiciono o ed. Esse é o passado de play. Played. Agora, eu tenho o verbo go, que é o verbo ir. O passado de go, ele é irregular. O verbo go é irregular. Então, o passado de go, went. Tá vendo, então, a diferença? Os verbos regulares eu adiciono de, ou ed, ou ied, de acordo com a regrinha que nós já estudamos. E os verbos irregulares são aqueles que surgem uma nova palavra no passado, como vocês viram ali no verbo go. Go, went. O que eu preciso que vocês façam, students? Memorizem o máximo possível de verbos, tá? Por que eles colocaram junto aqui? Eu vou apagar tudo isso aqui para poder fazer uma explicação. Ó, por que eles colocaram junto? Porque vamos supor que você está contando para alguém alguma coisa que você estava fazendo no passado e de repente alguém te interrompeu aquilo que você estava fazendo no passado. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Eu estava jogando videogame. I was playing video game when the telephone rang. Então, o que eu disse aqui? Que eu estava, olha só, eu estava contando para vocês que eu estava jogando videogame. Deixa eu colocar um pouquinho para cima. Ó, I was playing video game. Eu estava jogando videogame. When, quando, the telephone, eu esqueci do artigo aqui. The telephone rang, o telefone tocou. Quando o telefone tocou, eu parei de contar para vocês o que eu estava fazendo. Então, olha só, eu tava fazendo isso aqui e fui interrompido com o simple past, tá? O verbo tocar de telefone, que é ring, o passado é rang, que é irregular também. Então, tá vendo por que eles estão juntos aqui? Porque o simple past é o tempo verbal que vai encerrar a informação que você estava contando. Você estava contando o que você estava fazendo, aí o simple past veio para encerrar a informação. I was playing video game when the telephone rang. Você podia também colocar I was playing video game when my mother arrived home. Eu estava jogando videogame quando minha mãe chegou em casa. Pronto, eu parei ali. Minha mãe chegou em casa, eu parei de contar o que estava acontecendo. Entendeu? Eu usei o simple past. Por quê? Porque o simple past é o tempo verbal, sorry,
usado para contar algo no passado num tempo específico. Então, foi o tempo que minha mãe chegou, foi o tempo que o telefone tocou, então é específico. Tá? E ele encerra a informação do past continuous. Tá? Agora vocês vão ver com maiores detalhes essas informações. Tá? Só que eu preciso que vocês memorizem o máximo possível de verbos, tá? Como que você vai fazer? Teacher, como que você sabe quando um verbo é regular e quando é irregular? Memorizando, entendeu? Aí o que que você precisa saber dos verbos regulares? Quando você adiciona o D, quando você adiciona o ED e quando você adiciona o IED, que é aquilo que a gente estudou algumas aulas atrás, falando de simple past, tá? Beleza. A partir daí é só uma explicaçãozinha rápida, daqui a pouquinho a gente vai detalhar um pouco mais sobre isso. Vamos analisar aqui a página 87, 87, Past Continuous and Simple Past. Number 1. Read the dialogue from the instant message and answer the questions that follow. Leia o diálogo sobre mensagens instantâneas e respondam as perguntas seguintes. Então você tem aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Hey, Hey Nick, how are you doing? O que você está fazendo? Hello, Cindy. I'm okay, and you? Eu estou bem, e você? Well, too, bem também. What were you doing last night when I called you? Ó, tá vendo aqui, ó? A gente tem a estrutura do passado contínuo e já do simple past também. Ó, what were you doing? O que você estava fazendo? Last night when I called you. O que você estava fazendo ontem à noite quando eu te liguei ou te chamei? Tá vendo aqui, ó, simple past? Aí ela colocou I was watching a movie with my family. Eu estava assistindo um filme com a minha família. That's great. Talk to you later, okay? Ótimo. Falo com você depois. See ya. See ya. Vejo você. Não tá vendo aqui, ó? A primeira pergunta foi no presente contínuo. How are you doing? Tá vendo o verbo are? É o verbo to be no presente. Já a outra pergunta aqui embaixo já mudou de are para were, que é passado. What were you doing? O que você estava fazendo last night, ontem à noite? When, quando, I called you. Olha o verbo chamar aqui. Ele é regular. Por isso que ele recebeu o ED no passado. Tá? Aí você tem aqui, ó. Instant messaging is an online chat which offers real-time instant text transmission over the internet. It allows users to send each other pictures, videos, audio messages and create groups. Então, as mensagens instantâneas, tá? Oferecem tempo real, textos em tempo real, transmissões em tempo real através da internet, over the internet. It allows users to send each other pictures. Os usuários podem enviar imagens, vídeos, mensagens de áudios e criarem grupos, tá? Então você viu aqui, beleza? Hoje a gente usa, mas a gente usa aqui como comunicação nossa, né, gente? WhatsApp. Aí você tem aqui, observe the sentence below and check what it means. Observe a frase abaixo e verifique o que ela significa. Então, olha só a frase. I was watching a movie with my family. Eu estava assistindo um filme com a minha família. O que vocês acham? Something that happened to Cindy in the past. Alguma coisa que aconteceu no passado da Cindy. Ou something that Cindy was doing during some time in the past. Ou alguma coisa que a Cindy estava fazendo durante algum tempo no passado. O que vocês acham? Primeiro ou segundo? Primeiro, teacher. Não. Olha, o primeiro seria, Rafael, se fosse simple Past. past. Se fosse o simple past, daí seria something that happened to Cindy in the past. Só que o past continuous é algo que você estava fazendo durante um tempo no passado e que ele é encerrado como passado simples. Mas olha só essa estrutura aqui, ó.
pronome pessoal eu, que é o sujeito, verbo auxiliar, que é o verbo to be no passado, verbo principal com o ing. Tá? O que é pão? Bom, sei lá. Então, beleza, deixa eu voltar aqui. Letter B. When is this kind of structure normally used? Quando esse tipo de estrutura é normalmente usado? To describe an action in the future, para descrever uma ação do futuro. To describe an action that was in progress in the past, ou para descrever uma ação que estava em progresso no passado. Essa é a segunda de novo, né, gente? A gente não usa para o futuro. A gente está falando de passado, né? Então, to describe an action that was in progress in the past. Number 2. Complete the sentence below using the past continuous, or the simple past form of the verbs in parentheses. Follow the example. Complete as frases abaixo usando passado contínuo ou passado simples dos verbos entre parênteses. Siga o exemplo. Então, imagina aqui sem a resposta. I was, desse tem surf, into the parentheses, the net, when my parents arrive home. Então, olha como é que ficou usando o passado contínuo e o simple past, o passado simples. I was surfing the net, eu estava navegando na internet. When my parents arrived home, quando meus pais chegaram em casa. Então, ó, a primeira informação, passado contínuo, eu estava fazendo isso aqui, ó. Quando os meus pais chegaram. Eu parei de contar a partir daí. Então, eu encerrei a informação com o simple past. É o que a gente vai fazer agora na parte de baixo aqui. Tá? Com print, unplug. Tá? Então, ó, some document out when someone the computer. Tá? Então, vamos lá. Let's go. Eu estava, I was, fazendo o quê? Printing. Ó, tem o print. Tem que adicionar o ing, porque é past continuous. Então, olha só. I was printing some document out when someone desligou o computador. Unplug. Ele é um verbo regular, tá? Então, você adiciona mais, dobra a última consoante e acrescenta o ed, tá? Porque ele entra em consoante, vogal, consoante, ó. Vogal L, consoante, vogal, consoante. Consoante L, vogal U, consoante G. Quando acontecer isso, tá? Quando ele terminar em consoante, vogal, consoante, e for de uma sílaba só, você dobra a última consoante e acrescenta o ed, tá? Unplugged the computer. Eu estava enviando printing some documents out when someone, alguém, desligou o computador. Então eu estava fazendo isso aqui. Quando desligou o computador, eu parei de contar para vocês, o simple past veio e encerrou a informação. Na letra B, você tem aqui, ó, call, que é chamar, check, verificar, tá? Agora aqui, eu quero que vocês notem o seguinte. Tá vendo a palavrinha when ali? Então, quando vocês notarem a palavrinha when, que é quando, tá? Depois que você tiver o when, use simple past. Use essa palavrinha aqui, ó, como referência. Deixa o teacher anotar aqui, ó. Essa palavrinha aqui, ó, when. Depois dela, automaticamente o tempo verbal é o simple past. Depois de when, que é quando aconteceu algo. Quando encerrou a informação, tá? Então, nesse caso aqui, é when you, quando você me chamou.
Então, o passado de chamar, ele é regular, então você só adiciona o ed, tá? Ó. When you called me last night, quando você me chamou ontem à noite, eu estava verificando meus e-mails. I was, que é o auxiliar. Aí você tem o verbo check, que é verificar. Você precisa adicionar ing, que é verificando. Ó. I was checking my emails. Então use a palavrinha when como referência. Olha aqui, ó, na primeira. I was printing some documents out when. O que veio depois do when? Simple past. O que veio depois do when? Simple past. Tá? Então, quando tiver algo assim que você quer falar do passado simples, que é quando você fez alguma coisa, você usa simple past, tá? O when aqui, ó. Aqui já não, ó. Aqui já não tem o when aqui, o when tá aqui. Então você sabe que depois do when, esse espaço aqui vai ser simple past. Então, eu estava visitando meus amigos. I was. Aí você tem visit. O que você precisa fazer? Adicionar ing. ing. I was visiting my friend's blog when this pop-up appeared. Que apareceu. Qual que é o passado dele? Ele é passado regular, então só adiciona ed. Appeared. On my screen. Tá? Apareceu na minha tela. Beleza? Aqui também a gente sabe que vai ser passado simples, past continuous, passado contínuo, porque eu tô com o when aqui, ó. Então o when vai ser aqui o passado simples. Então nós estávamos ouvindo. Então, ó, eu já sei o auxiliar, were, eu pego o verbo que está entre parênteses, listen, e acrescento ing. We were listening to music on the computer when the phone, quando o telefone tocou. Passado de ring, rang. Ele é um passado irregular, porque surgiu uma nova palavra. We were listening to music on the computer when the phone rang. Quando o telefone tocou. Tá? Então é isso aí, galera. Na página 88, o teacher vai diminuir aqui a tela para colocar o homework para vocês. É um homework bem fácil, só essa página mesmo. Homework, deixa o teacher só colocar a data de hoje, dia 14/8/2020, para a gente ter uma organização aqui. Deixa eu explicar como que vai funcionar a tarefa. Number 3, observe the pictures below and write sentences imagining that they were taken a few days ago. Follow the example. Observe as imagens abaixo e escreva frases imaginando que elas ocorreram há poucos dias. Siga o exemplo. O exemplo está aqui, ó. A pergunta foi: What was the girl doing? O que a garota estava fazendo? What was the girl doing? Ela estava lendo um livro. She was reading a book. Ela estava lendo um livro. She was reading a book. Você vai fazer isso aqui na letra B, ó. What was the boy doing? O que o homem está fazendo? O garoto. What were they doing? O que eles estão fazendo? What was she doing? O que ela estava fazendo? What were they doing? O que elas estavam fazendo? What was it doing? O que ele estava fazendo? Então você vai usar o modelinho aqui, né? Lógico que você vai fazer a interpretação da pessoa, tá? Lembrando que é o passado contínuo, past continuous. Então você vai ter que adicionar o ing nos verbos, tá? Deixa eu vir aqui um pouquinho. Então, gente, parece difícil, mas não é difícil. É tranquilo. Mas você precisa, tá? Memorizar o máximo possível, tá? Ok. Tá bom. Só que, gente, ó,
eu preciso que vocês memorizem o máximo possível dos verbos no infinitivo e no passado simples, tá? Quando ele é regular, quando ele é irregular. E o passado contínuo, a única coisa que você precisa fazer é mudar o auxiliar, que é o verbo to be do presente passando para o passado, was, were, tá? Tentem fazer essa tarefa. Se tiver muita dificuldade, marca ali, destaca a alternativa que você teve dificuldade para quinta-feira durante a aula, o teacher continuar as explicações e tirar as dúvidas daqueles exercícios, beleza? Então já são 9h30, nem vi a hora passar. Bye bye. See you next class. Have a nice weekend. Tenha um bom fim de semana. Bye, teacher. Thank you, Bye, Victor. teacher. Bye. Bye bye. See you. Take care too. Cuidem-se vocês também. Deixa eu só parar a gravação aqui. Beleza? Bye.